Vamos tratar a questão de um outro ponto de vista, que eu peguei um empréstimo ou emprestei um determinado valor e esse empréstimo ele vai ser pago por meio de prestações. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui esse empréstimo aqui que aconteceu numa determinada data e em datas futuras aqui, periodicamente, são pagas prestações até se completar aqui, no caso tem 8 prestações, até se completarem as 8 prestações para quitar aquele empréstimo. Como é que funciona isso? O que eu tenho que saber a respeito disso? Olha só, eu tenho que saber, a primeira coisa que eu tenho que saber aqui é o seguinte, ó, que cada prestação dessa aqui, ela vai ser igual à amortização mais os juros. Tudo bem. A prestação é amortização mais juros. Mas o que significa amortização? O que significa amortizar? Olha só, pensa comigo. Vamos supor que eu peguei esse empréstimo aqui e na primeira prestação eu pague só os juros. Na segunda prestação, eu pague só os juros. Na terceira prestação, somente os juros. E até a 8ª prestação aqui, eu pague só os juros. Pensa comigo. No final da 8ª prestação, quanto eu vou estar devendo? Eu vou estar devendo o valor total do empréstimo, porque eu só paguei os juros. Então é a mesma coisa do cara que paga o aluguel. O cara vai pagando o aluguel, mas no final ele tem que devolver a casa. É o mesmo caso aqui, eu vou pagando juros, no final eu tenho que devolver o dinheiro inteiro. Para que isso não aconteça, existe a amortização. Amortizar nada mais é do que diminuir a quantia que eu devo prestação a prestação. Isso é amortizar. Então, olha só que coisa interessante. Eu vou trabalhar, a amortização ela trabalha com saldo devedor. Deixa eu escrever aqui, ó. Saldo devedor. O que vem a ser isso? O saldo devedor, ele é a quantia que eu devo no determinado momento. Então, olha só. Vou até escrever aqui, ó. Saldo devedor é a quantia que eu devo, que se deve em determinada data. Vamos supor que eu pego esse empréstimo e eu queira quitar ele no mesmo dia. Assim, eu me arrependi do empréstimo e no mesmo dia eu vou quitar. Vamos considerar que aquelas horas ali não sejam computadas para juros. Então, olha só o que acontece. Naquele dia, eu vou dever o mesmo valor. Eu vou ter que simplesmente devolver o valor do empréstimo. Agora, conforme vai passando o tempo, aí sim eu vou ter que pagar os juros, porque com aquele dinheiro eu poderia estar utilizando ele de outra forma. A pessoa que emprestou poderia estar utilizando aquele dinheiro de outra forma. Então, é necessário o pagamento de juros. Então, o que acontece aqui é o seguinte, 2 fatores influenciam os juros. Um é a taxa, que eu vou cobrar, e eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, e outro é justamente o tempo, tá? O tempo que se passa. E aí, olha que coisa interessante aqui que eu queria dizer para você. Em relação ao tempo e essa taxa, o que acontece é que o valor amortizado, né, logicamente, o tempo e a taxa, eles vão influenciar somente nos juros. E a amortização vai baixando o valor do quanto que eu devo para cobrir aquilo ali. Ah, sim, lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar o seguinte, é que em datas diferentes, não dá para você comparar o mesmo valores. Não dá para você comparar valores. Então, olha só, você só compara valores que estejam numa mesma data. Por exemplo, esse empréstimo aqui, vamos supor que não tenha sido paga prestação nenhuma. Ele vai ter um outro valor aqui nessa outra data. 8 meses depois, digamos, ele vai ter já um outro valor. Por quê? Porque incidiu juros sobre ele. Certo? Então, isso é uma coisa importante. Então, aqui, ó, além disso, eu posso falar também sobre valor presente
e valor futuro. Olha só, o que significa isso de valor presente? Vamos colocar aqui uma escala do tempo. Se eu acabei de falar que valores não podem ser comparados em datas diferentes, o que acontece? Se eu tenho um determinado valor, um empréstimo qualquer aqui, ó, né, que foi feito aqui numa data inicial qualquer, e eu paguei prestações desse empréstimo, vamos dizer aqui que eu paguei duas prestações aqui, ó, P1 e P2. Essa prestação aqui, ela não pode ser comparada com essa prestação aqui, porque elas estão em datas diferentes. E para isso, eu tenho que fazer uma conversão, digamos assim, para que essa prestação coincida com essa data, para eu descobrir o valor que ela valeria nessa data aqui. Então, aqui seria, se eu estou aqui, ó, se eu estou nessa data aqui agora, para pagar a prestação número 1, eu tenho que pegar essa prestação e jogar para cá, para saber o valor dela. Isso é um cálculo que se faz. O valor dela nessa data aqui. O valor da prestação aqui vai ser o valor presente dessa prestação 2 aqui. Da mesma forma, eu também tenho o conceito de valor futuro. Valor futuro. Se eu estou aqui, se eu quero saber o valor que eu pagaria aqui, que essa prestação 1 valeria aqui nessa data número 2 aqui, eu tenho que encontrar o valor futuro dela, se eu estiver aqui, ó. Eu estou nesse ponto aqui amarelo. Então, para eu saber quanto essa prestação valeria aqui, eu teria que calcular o valor futuro. Então, daqui para cá, ó, eu calculo o valor futuro e daqui para cá seria para cá o valor presente. Tá? Lembrando que eu estou nessa data aqui, ó. Considerando essa data aqui, data 1, a data que eu paguei a prestação 1, como referência.